Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação e tratamento da dor do recém-nascido, tá? Lembrando que isso é um assunto relativamente novo na neonatologia, né? Que desde a década de 70, mais ou menos, começou a ser falado sobre dor no recém-nascido, que antes eles achavam que recém-nascido não era capaz de sentir dor, né? Então, hoje é muito importante a gente saber identificar essa dor, né, para poder tratá-la. Bom, o que é a dor, então? Primeiramente, a gente tem que pensar que a dor ela é um sintoma, né, subjetivo. A gente, como profissional de saúde, a gente não tem como mensurar a dor do outro, né? Então, uma das formas, né, de a gente identificar a dor é pelo autorrelato. Mas nós vamos reconhecer hoje algumas outras formas de identificar a dor, sobretudo no recém-nascido, que não é capaz de me relatar a sua dor. Né? Então, o que seria, então, a dor? É uma sensação, então, subjetiva daquela pessoa que está relacionada com uma experiência emocional desagradável, muito relacionada também com a memória, né? Então, a dor, ela vem de toda uma complexidade de vivência pessoal, por tudo aquilo que a pessoa vive, né? Por tudo aquilo que ela passa, de acordo com os os conceitos mesmo dela de doença. Então, a dor, ela vai vir associada não só àquilo que é físico, né, um dano tecidual mesmo, ou algo emocional envolvido também. Quando a gente pensa na dor no recém-nascido, a gente tem que entender que a dor, ela não só é algo ruim ali em si a dor, mas também ela vai levar a outros processos patológicos, inclusive aumentar a morbimortalidade daquela criança. Então, se a gente for pensar numa criança que está internada numa unidade de terapia intensiva e ela passa sempre por procedimentos dolorosos, a cada procedimento doloroso que essa criança passa, a cada sensação dolorosa, maiores as chances, então, de essa criança não conseguir sobreviver ou ter uma internação prolongada. Como eu falei, então, os recém-nascidos, eles sentem dor, né? Já foi identificado que desde a gestação, ali no finalzinho da gestação, a criança ela já tem todos os neurônios formados específicos para a sensação dolorosa. Então, a estrutura anatômica dela já está formada para conseguir interpretar o fenômeno da dor. Na unidade de terapia intensiva, então, como eu falei com você, são muitos os procedimentos dolorosos ou potencialmente dolorosos que a criança ela é submetida. Então, a gente tem punção venosa, punção capilar, a maioria dos nenéns internados em terapia intensiva, comentei com vocês, eles estão com um catéter venoso central, né? O catéter de inserção periférica, né? Desculpa, catéter central de inserção periférica ou epicutânea, a mesma coisa. E a introdução desse catéter, ele é um procedimento doloroso. Obrigatoriamente tem que ser realizada a analgesia, mas muitas vezes essa introdução desse catéter demora muito tempo, são realizadas diversas funções, então a gente tem que se atentar à dor daquele neném, não só do sucesso ali da inserção daquele catéter. A gente pode pensar também na colocação de dreno, né, função de lipo, né? Então são vários procedimentos que são realizados dentro da unidade de terapia intensiva que esse neném pode sentir dor. A própria intubação, né? E outros meios de ventilação mecânica, né? Que essa criança é submetida. A gente também tem que pensar no recém-nascido, né? Diferente do adulto, a própria questão dos dispositivos médicos, né? Então, se a gente for pensar ali o próprio CPAP, né, que é um dispositivo ventilatório, o sensor de oximetria que está ali na mãozinha ou no pezinho do neném, aquilo ali pressionando a pele do neném, que é uma pele diferente, uma pele muito sensível, principalmente nos nenéns prematuros, né? E eles vão ser submetidos a mais procedimentos, né? A gente comentou também no laboratório o próprio toque, né? Então a manipulação excessiva também ali dos profissionais, né? Também é algo que faz com que o neném sinta dor.
Por que então a gente fala de dor aqui? Por que isso é um tópico importante? Primeiro porque, como eu falei com vocês, antes não se reconhecia que as crianças sentiam dor, né? Principalmente os recém-nascidos. Mesmo agora sabendo que a criança sente dor, não é algo que a gente normalmente faz, então, diferentemente do adulto, que eu chego ali no meu plantão e pergunto, tá sentindo alguma dor? Né? No recém-nascido, isso tem que ser uma avaliação pessoal de quem tá, do profissional de saúde, né? De se atentar para isso, para poder identificar. Nós vamos ver mais para frente algumas formas da gente identificar, né, a dor. Eu me lembro agora de uma situação em que tinha uma criança que ela estava bem, um recém-nascido, internado, e aí, de repente, os sinais vitais começaram a alterar, a frequência cardíaca aumentou e tudo mais. E a criança estava aparentemente bem. E aí, uma pessoa foi manipular a criança e encontrou uma agulha, né, com a seringa, né, de insulina, que, né, provavelmente alguém tinha feito na criança, né, alguma medicação, e aí acabou deixando lá, estava espetando as costas do neném. Então, o que aquilo ali poderia repercutir, né, em termos da saúde ali daquela criança, né? Então a gente tem que ficar bem atento com essas questões. Uma das coisas que é colocada na literatura como o subtratamento, então, da dor no recém-nascido, é o fato de a maioria dos medicamentos, né, que a gente utiliza, os opioides, né, que são medicamentos do grupo ali da morfina, eles têm os efeitos adversos, né, deles, como a depressão respiratória e a drogadição, que é a dependência química, né? Então, talvez por isso não tenha o tratamento não tenha sido adequado ainda, mas esse medo do profissional não pode ser impedir ele de tratar a dor, né? Reconhecer e tratar a dor no recém-nascido. As patologias então, mais comuns, aqui está listado para vocês, não necessariamente recém-nascido, tá bom? Mas na infância como um todo, quais são as patologias mais comuns, então, de acometerem as crianças, né? O que faz as crianças sentirem dor? Então, primeiramente, que as otalgias, né, que são as dores de ouvido. Então, aqui a gente pode sim pensar no neném, né, no recém-nascido e ele o lactente, justamente porque é o leite, né, que é a principal causa aqui das infecções de ouvido. Porque no neném a gente tem a comunicação, né, nós mesmos temos internamente assim a comunicação nariz, ouvido e boca. Agora, no neném, o que acontece é que ouvido e boca, esse canal aqui, ó, ele está lateralizado. Então, na hora que a criança for mamar, né, nós já discutimos a amamentação, a posição dela é muito importante. Então, se ela mama muito deitadinha, o que vai acontecer? Esse leite da cavidade oral vai para a cavidade do ouvido. Predispõe, então, a infecções do ouvido e as dores de ouvido. Faciais, aqui muito relacionado com as sinusites, principalmente, né, nessa região aqui. Odontológicas, né, que seria o nascimento dos dentinhos. Abdominais, então a gente pensar que na idade escolar, né, a criança ela não tem muitas vezes desenvolvido os hábitos de higiene, né, de lavar as mãos antes de comer, e aí tem o contato com os outros coleguinhas, come um alimento um do outro, então muito associado aqui às diarreias, né, às dores de barriga, né, que as crianças falam. E também a gente pode colocar aqui as apendicites, né, que são muito comuns nas crianças, e aí ela refere a essa dor abdominal intensa e aguda. Cefaleia, que também é muito comum, né, olha, nos adolescentes ainda mais, muito relacionada aqui também com a puberdade, né, e a dor do crescimento, que acomete cerca de 15% das crianças.